for para largar a Joel, eu não largo. Eu achei, né, que o sonho tinha acabado, né? E como você lida hoje com as críticas? A gente se sentia bem. Na verdade, a Joelma, né, ela sempre acolheu a gente muito bem. Quando eu tive a oportunidade, né, de estar no mundo da fama, de estar ali no meio dos famosos. Olá, gente! Estamos aqui com mais um Podsaja Gospel de hoje. E o nosso convidado especial de hoje, ele não veio como apresentador, ele veio aqui hoje como cristão, testificar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Quem está conosco aqui hoje, o pastor Roberto Rodrigues, apresentador do Saja Notícias, mas hoje ele não está como apresentador, mas sim como um cristão para falar um pouco da sua vida. Roberto, seja bem-vindo, fique à vontade no nosso Podsaja Gospel. Olá, Giovanni, um prazer estar aqui com você, né, no Podsaja, que está dando maior audiência aí, né, em toda a região. Eu fico honrado, né, pelo convite. Estou aqui para mostrar um pouco, né, da minha trajetória desse bate-papo muito especial. Para começar, vamos começar, né, como começamos com todas as pessoas, você contando um pouquinho aí da sua infância pra gente. Então, eu sou daqui mesmo, né, de Santo Antônio do Jacinto, né, nasci na comunidade rural, um pequeno povoado, né, aqui próximo a Saja, e criei, né, até os meus 12 anos por aí, na fazenda, né, e aí quando terminou, né, o ensino fundamental, tive que vir para o ensino médio e vim morar aqui em Saja, mas até os meus 10, 12 anos eu fiquei morando na comunidade rural. Ah, tá. Você vem de uma família cristã? Não, eu morei nessa comunidade rural, meus pais, ao contrário, me criou, né, na igreja católica. Eu cheguei a fazer, né, a primeira Eucaristia, que o pessoal fala, crisma, todo domingo frequentava as missas, mas eu vim de uma família completamente católica. Eu fui o primeiro, né, a conhecer ali, verdadeiramente a palavra, o Senhor Jesus. Da minha família eu fui o primeiro, mas vim criado de uma família católica. Nota-se também que quando você fala vejo uma família católica, mas aquela família que não é católica praticante. Católica simplesmente pelo nome, mas é aquela família que não frequenta culto. Exatamente, né? Tem aqueles praticantes mesmo, né? Tios, mas os meus pais mesmos, eles não praticavam, né? Se intitulavam católicos, mas me levavam na missa, assim, mas não frequentavam, não era profundo não. Eu que tinha, né? Eu gostava. Na verdade, até os meus 12, 15 anos eu falava que eu tinha vontade de ser padre. Acho que já ardia dentro de mim já o chamado ali, mas eu não conhecia verdadeiramente, né, o evangelho a Cristo. Eu achava bonito estar ali na missa, mas eu tinha aprofundado mesmo no evangelho. A sua infância, como que foi assim? Você tem alguma trauma, alguma lembrança assim que deixa marca em você da sua infância? Eu tenho muitos traumas. Na verdade, eu não posso dizer eu tenho, né? Já superamos, mas passei por alguns traumas. Porque, tipo assim, eu fiquei até uns 12 anos morando na fazenda, só que eu nunca, como que eu posso dizer, eu não aprofundei assim na zona rural. Se você mandar hoje eu fazer qualquer atividade da zona rural, eu fico boiando, eu não consegui, meus pais não me frutou. Eu até falo que eu nasci na roça, né, mas não sou da roça. Nasceu na roça com espírito? Dentro da cidade, né, assim, eu não me dava bem. Eu lembro que quando eram as férias, os amigos iam pra lá, e o pessoal, que a criança, elas gostavam de banho, cachoeira, aquelas coisas, os animais interagir. E eu não me via assim. O pessoal fala que desde pequeno me via, né, eu cantava, eu subia nos altos lá e cantava, fazia essas coisas assim. Então eu já tinha uma conexão já com a cidade, assim, eu não me adaptava muito com as atividades da roça ali não, mas fiquei até os 12 anos, né, morando na zona rural, vim morar aqui em Saja, né, com as minhas irmãs. Foi onde os meus pais eles começaram a ter uma divergência, né, ali familiar, porque nós éramos todos pequenos, de menores, para vir morar aqui em Saja, e meu pai começou a ciumar, né, não deixava a minha mãe vir ficar aqui na cidade para cuidar de nós. E daí começou, né, aquele cenário de brigas, confusões, onde presenciamos, né, mais duas irmãs minhas, presenciamos aí inúmeras brigas, né, envolvendo os nossos pais. Ambos se tornaram alcoólatras, né, e ali eu com 12, 13 anos, a minha irmã mais nova acho que com 10, outra com 15, 16, e a gente presenciava, né, esse período aí de confusão, de briga, e a gente ali no meio desse cenário. Que a gente sabe que a criança, né, o adolescente ali, ele envolvido neste conflito aí familiar, traz, querendo ou não, traz alguma sequela
para o adolescente. E aí, como que foi para você, assim, ver seus pais brigando, ver as discussões o tempo todo ali? Naquele tempo, né, hoje a gente vê, né, esse trauma, esse resultado desses traumas, mas naquele tempo ainda não se falava, né, sobre ansiedade, depressão, essas coisas, mas a gente carregava essas crises de ansiedade. Qualquer criança, né, não gosta de ver os pais, né, retirar os pais dentro de bares, ali, brigando. E aí eu lembro que eu tinha 14 anos, eu fui morar com uma tia no estado de São Paulo, e para mim naquele tempo foi uma das melhores notícias, foi quando eles se separaram. Engraçado, né, que hoje a gente vê ao contrário, os pais, né, os filhos carregando esse trauma, só que para mim foi um dos dias mais felizes quando os meus pais se separaram, né, porque a gente corria esse certo risco. Eles aprofundaram muito no álcool, ali na bebida mesmo, se entregaram à bebida, e ali, quando bebia, né, ficavam agressivos, e ali eu vi como a melhor opção ter esse divórcio, né, a separação. Quando eles decidiram separar, eu morava lá no estado de São Paulo, para mim foi uma das melhores notícias, né. Aí ficou aqui na mensagem, né, a minha mãe, morando com minhas duas irmãs, e meu pai até hoje ele continua morando, né, na comunidade rural, na zona rural. A gente sabe que todo excesso revela uma falta. E quando a gente vê seus pais ali nesse excesso de bebida alcoólica, talvez eles tentassem resolver a situação ali de uma forma errada, né? Eles descontavam ali os seus problemas no alcoolismo. Então, para vocês aí, o melhor que eles fizeram foram o melhor. Sim, porque na verdade, né, quem tem um alcoólatra em casa entende, eles não têm diálogo, eles só usam, né, da conversa depois que estão alcoolizados. Então eles acabam bebendo, né, para no final ali ter uma discussão, a qual já não é mais saudável, né? Qualquer conversa com pessoas embriagadas, a gente já sabe o resultado que vai ter, né? Interessante que você disse que você morava em São Paulo, né, com a sua tia. E como que você hoje reside em Santo Antônio? Como que foi esse retorno do estado de São Paulo para Santo Antônio? Então, essa tia minha, né, quando viu esse cenário todo aí, aqui em Sagem, os pais alcoólatras, eu com minhas duas irmãs, tudo de menores, vivendo nesse cenário, ela me fez o convite, né, para ir morar, né, no interior de São Paulo com ela, e eu nunca tinha viajado, foi a minha primeira viagem, assim, fora de Sagem, cidade grande. Fui morar lá, né, fiquei lá quase um ano morando, perdão, no interior de São Paulo, e ali onde eu tive, assim, grande experiência, eu acho que abriu a porta, assim, para viver uma nova experiência, uma nova fase da minha vida. Aí morei lá quase um ano, foi quando a minha mãe divorciou, né, saiu tudo aí os papéis, eles perceberam que não tinha mais como volta, só que quando veio o divórcio, a gente achou que ia amenizar, né, a situação, que eles iam parar de beber, só que ao contrário, piorou ainda mais a situação. A minha mãe continua, né, bebendo bastante, meu pai viciou muito, e aí eu senti, né, que precisava voltar aqui para Sagem para tentar reverter essa situação. Eu estava bem lá no estado de São Paulo, morando bem lá, conheci, né, várias pessoas, experiência nova. Isso eu já estava já com 15 anos, mas eu tive que voltar aqui para Sagem para tentar, né, acompanhar de perto a situação dos pais, porque eu achei que com o divórcio eles iam parar de beber, ia tocar a vida de cada um deles, só que ao contrário, continuou, né, e pior ainda. Aí foi quando eu voltei aqui para Sagem de novo. Aí você voltou para cá e continuou crescendo, estudando? Não, voltei, fiquei uns 3 meses, só que aí a gente já tinha, né, pegado gosto pela cidade grande, pelas experiências da vida. Nisso que eu voltei, eu vi que o meu pai não queria parar de beber, a minha mãe também, e eu vi que o meu retorno aqui para Sagem se tornou insignificante. Foi quando eu e a minha irmã mais velha, ela chama Alessandra, ela hoje mora em Belo Horizonte, foi quando eu e ela decidimos ir morar em uma cidade chamada Teixeira de Freitas, né, uma das maiores cidades aqui do sul da Bahia. A gente foi morar lá, eu e ela, né, ela já estava de maior, eu era de menor, a gente foi para lá, para essa cidade. Moramos uns 6 meses com a tia, que deu todo o suporte para nós ali. Aí com 6 meses a gente alugou uma casa pra gente lá na Bahia, né, em Teixeira de Freitas. E fiquei morando ali, né, em Teixeira, estudando, trabalhando com a minha irmã mais velha. E a mais nova, que é a Simone, né, ela hoje casada, tem família, manicure, mora aqui em Sagem também. Ela ficou aqui nesse tempo, ela era bem de menor, acho que tinha uns 12, 13 anos. Continuou aqui com a minha mãe, eu e a minha irmã mais velha ficou em Teixeira. É desafiador, né, uma das maiores experiências da juventude. Nessa época eu tinha 15 a 16 anos, a minha irmã já estava chegando nos 18, né, acho que já era até de maior. E a gente alugou essa casa, só que Teixeira hoje tem mais de 200 mil habitantes. Então foi uma experiência assim que a gente passava na mente, meu Deus, o que eu estou caçando nessa cidade?
sozinho, a gente não tinha um amparo assim da família lá próximo para aconselhar a gente, para mostrar a realidade. A gente estava na flor ali da idade, né, conhecendo o mundo, era tudo experiência nova, eu não tinha noção do perigo, né, que a gente corria ali, mas mesmo assim fomos morar de aluguel. Nessa época ainda não tinha, né, a internet como hoje, celulares como hoje, então aí eu não tive contato, a gente não tinha contato com os nossos pais que estavam aqui. Para ligar, tinha que ligar no orelhão, né, aquele trajeto todo de antigamente, então a gente perdeu praticamente o contato. Aí ficou eu e a minha irmã mais velha, Teixeira, vivendo esse processo desafiador, só que a gente não tinha experiência, maturidade para administrar. Então a gente começou a passar necessidades, quando eu digo necessidade, assim, muita dificuldade, ter dias que não tinha nada para comer e a gente ter que comer na casa de algum parente, porque era muito difícil, a gente não tinha sabedoria de administrar. Por exemplo, o dinheiro que pegava, a gente pagava realmente, pagava aluguel, pagava água, luz, só que o resto a gente não tinha noção de administrar o dinheiro para comprar os alimentos para casa, a gente acabava passando necessidade. Foi quando, né, eu acabei entrando profundamente no mundo e vivendo uma experiência aí, né, bem difícil. Então, depois de um certo tempo, viemos aqui, eu peguei a minha irmã mais nova, a Simone também, né, os meus pais continuou no alcoolismo. Foi quando eu voltei aqui para Sarja, peguei a minha irmã, nessa época acho que ela tinha uns 13, 14 anos, e fomos nós três morar dentro da Teixeira de Fruta, lá na Bahia. Aí, em vez de ser 2, agora já é 3. 3 morando numa casa, fazendo tudo que tem vontade, vivendo uma vida livre, leve e solto. Ficamos lá e nós temos muito parente que mora em Teixeira e eles não conseguiam, né, frear a gente assim, não conseguia, deixou a gente lá, não dava mais conselho. Por quê? Diante disso, né, dessa separação, ver os pais no alcoolismo, meu pai, né, bastante, né, vivendo essa vida do alcoolismo terrível, eu lembro que naquela época a gente não sabia o que era uma depressão, hoje a gente tem noção, mas eu percebi um momento de não querer mais sair de dentro de casa, de ficar ali, fechava as portas, janela, ficava dentro de casa só assistindo TV. E nisso de ficar assistindo TV, eu lembro que eu comecei a assistir um programa que naquela época estávamos convidados a Joelma Chimbinha, né, naquele tempo integrava a banda Calypso. E eu comecei a assistir e eu me apaixonei pelo ritmo Calypso, me apaixonei pelo estilo da banda ali, e eu me tornei um viciado, me tornei um fanático ali, idólatra da Joelma, do Calypso, que era 24 horas assistindo, porque quando eu ficava assistindo, ouvindo eles ali, aqui parece que trazia uma paz, curava ali, me fazia esquecer ali do meu passado. Então, só que isso eu me aprofundei demais, me entreguei demais. Foi quando a minha irmã também, praticamente minhas duas irmãs, né, foram também, né, e a gente viveu esse mundo aí de, vou dizer, de idolatria, porque era mais do que fã. Eu se tornei mesmo, criei um fã-clube, né, lá na Bahia, encontrei outros amigos, e aí me aprofundei, né, como seguidor número 1 na Joelma. Assistir Joelma, de seguir ela, ter livros, caderno, tudo, né, tudo que o fã tem. Só que aí tivemos o fã-clube, né, a gente viajava praticamente toda semana, tinha viagens. E aí nessas viagens, né, a gente não ia exclusivamente em um show do Joelma. Por exemplo, a gente conheceu muitas pessoas famosas, né, cantores famosos, que a gente acabava, nesse mundo artístico, a gente acabava conhecendo, né, em contato com o Joelma, via. E nisso, né, durante essas festas, a gente acabava bebendo, né, conhecendo pessoas ali do nosso estilo, bebendo, e bastante. Droga eu não cheguei a usar, assim, graças a Deus não cheguei a me aprofundar nesse mundo das drogas, mas bebida, né, bebi bastante, era praticamente todo final de semana ali, né, curtindo os shows, né, visitando aí várias cidades, conheci boa parte, né, do país, várias cidades. Naquela época a gente, né, de menor, e a fiscalização não barrava a gente, viajava, né, vários estados aí, eu, minha irmã e mais umas pessoas lá do fã-clube que a gente tinha. Eu lembro que uma vez a gente ficou 3 dias viajando, a Joelma foi fazer um show em uma cidade chamada Marilândia, que fica no interior do Espírito Santo. Nós não conhecíamos essa cidade, a gente foi na internet, pesquisou, fomos na rodoviária, né, comprou passagem de ida e de volta, né, já comprou adiantado, ida e de volta para essa cidade do Espírito Santo. Fomos pro show, e assim que acabou o show, eu lembro que eu tinha R$10 só depois do show, R$10. E a minha irmã estava com 20 e o rapaz que estava comigo também tinha 20. A gente foi para um hotel, e a diária do hotel lá pra gente dormir era R$20, eu só tinha 10. Aí a dona do hotel, né, deixou pelos R$10.
E aí a gente dormiu demais, o celular despertou, a gente dormiu, não viu. E aí quando a gente foi pro ponto lá, né, o local da rodoviária lá do ônibus, para pegar o ônibus, o ônibus já tinha passado. E aí a gente não tinha dinheiro mais para comprar outra passagem. Lá essa cidade não era agência mesmo que poderia mudar a passagem para nós. Aí eu lembro que a gente veio andando a pé, andamos uns 5 quilômetros, próximo a uma cidade chamada Colatina, no Espírito Santo. Pegamos carona, né, passando fome, sede na BR. E aí conseguimos chegar nessa rodoviária lá de Colatina, onde a moça, né, do guichê trocou a passagem para nós. Eles nos davam um jeito, né? Eu me aprofundei muito nesse mundo artístico, inclusive, né? Fiz também, o curso de teatro, né? O Arte Cênica, formei em Arte Cênica. Viajava também para vários festivais, ficava semanas viajando, né? E sempre tinha, né? O mundo ele abria muitas portas assim para a gente. E eu sempre gostei desse mundo artístico de teatro, né? Tem um curso de teatro. Seguindo a Joel, eu conheci várias pessoas, vários artistas, Leonardo, Rick Renner, né? Vários artistas aí do mundo, alguns programas de TV, né? Então eu sentia que estava encaminhando, né, para a fama. E sabe, quando eu vim para Jesus foi num momento assim bom da minha vida, entre aspas, né? Porque essa vida de fama, aparentemente ela demonstra uma coisa, mas quando você chega, que você infiltra lá dentro, completamente diferente, é outra visão. Aí foi uma igreja, né? Do lado de uma mulher abriu uma igreja do lado da minha casa, e aí a gente ouvia os cultos lá de casa, né? E aí eu acho que a semente foi lançada, e aí eu estava no melhor momento, entre aspas, da minha vida, né? Seguindo a Joel, fazendo teatro, no mundo da fama, né? E aí, mas a semente foi lançada e acho que Deus falou assim, agora é o momento de cumprir a palavra. E aí eu comecei de casa, né? Ouvir a palavra, louvores, né? E aí eu fui encaminhando, né, para o Evangelho. Como que foi assim, o seu encontro mesmo com Deus? Na verdade, os que eram evangélicos, né, que estavam à minha volta, que me conheciam, nem me chamavam porque sabia que eu não iria pela minha rebeldia, né? Eu, além de ser muito idólatra ali, né, a essa banda, a Joelma, ser fã do grupo, eu falava que nada mudava, né? Eles até tentou, mas eu falava, não, se for para largar a Joelma, eu não largo, não vai, não tem como. Então eles não tinham, assim, não teve como eles me evangelizar. E aí eu fiquei, né, muitos anos nessa vida, mas aí chegou o tempo de Deus cumprir, e aí eu lembro que eu fui em uma igreja, né, conheci uma jovem, me interessei por ela, fui na igreja por ela. Chegando lá no final do culto, o pastor, né, falou, ó, jovem, você vai viajar o Brasil inteiro, mas Deus tem um plano na sua vida, você vai se tornar um pastor. Só que foi a primeira vez que eu fui na igreja evangélica, eu não sabia de nada disso. Muita loucura, né? Não sabia o que era uma profecia, o que era pastor, não entendia de nada. Voltei para casa e falei, isso não é nada não. Toquei para frente. Só que aí eu estava nesse mundo da fama, né? Entre aspas, feliz, dançando, apresentando. Só que dentro de mim tinha um vazio, né? Eu chegava em casa e via, né, notícias ruins aqui dos meus pais. Tinha aquela marca, né? Aquele trauma, igual você falou, lá dentro, um vazio. Só que quando eu ouvia o culto da minha casa, esse vazio começava a sair. Eu lembro que a Damares, né, uma cantora do mundo gospel, muito famosa, foi quando ela lançou aquele louvor, Sabor de Mel. E aí eu ouvi aquele louvor, tem sabor de mel, tem sabor de mel. E aquilo mexia muito comigo ali, eu comecei a aprofundar aquilo, e eu começava a sentir uma sensação estranha dentro de mim, um alívio. E eu gostava, o dia que não tinha culto, eu sentia falta, só que eu não tinha força para ir, né? E aí foi ficando, as pessoas passavam, né? Vinha na igreja, me via lá pro lado de fora, falava, ó jovem, Deus tem um plano na sua vida. Eu era muito rebelde, eu gostava de cordão, brinco, tatuagem, né? Cabelo era cortado, né? Naquele estilo Neymar, loiro, aquelas loucuras, né? Aquelas vaidades de jovem. E aí eu lembro que eu falei que eu queria ser evangélico, né? Mas para abandonar a Joel eu não conseguia. Só que eu ouvi uma voz dentro de mim falando mais forte, dizendo, você vai ser evangélico. E eu deitava e ouvia essa voz, eu ia para os shows e ouvia essa voz. E de repente eu fazia as coisas erradas, mas o meu coração estava ali, evangélico. Eu ouvia dentro, bem claro dentro de mim, para ir para a igreja. E eu precisava, pelo menos, estar na igreja para me atender, entender o que essa voz queria dizer comigo. O que a gente recebia, a gente gastava. A fama é isso, a fama te dá, mas ela toma novamente. Então nós não tínhamos administração. Chegava no domingo, não tinha comida em casa. Eu lembro que, como nós éramos 3 e na Bahia a gente tinha muito parentes, né, na cidade, eu lembro que a gente acordava de manhã e dividia, falava, você vai para casa de um tio, o outro vai para outro tio,
pra gente comer, porque não tem nada em casa. Aí quando era noite, né, no jantar, e a gente trocava. Se eu almocei na casa de um, hoje já tá na casa da outra. Meu Deus. Então a gente não tinha assim um dia certo de comer. Então era muita loucura, a gente não tinha essa responsabilidade. Com isso, né, a gente acabou passando necessidade. Eu lembro que eu já tomei várias noites, né, ali com fome, para comer apenas um pão ali, com um pouquinho de água, né, sem saber o dia que teria alimento. Primeiro eu preciso tirar os desejos do coração dele. Então Deus começou a tirar esse desejo do meu coração. Foi quando eu reuni a família, falei, eu vou para a igreja. E muitos deles falaram assim, não tem como, você não vai conseguir, pelo que a gente conhece de você não vai. Eu falei, mas eu tenho que ir. Tem uma voz dentro de mim que está mandando eu levantar a mão e eu preciso ir. Aí foi quando eu fui para um culto, né? E não consegui nem concentrar no culto, só dentro de mim, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Quando o pastor falou, tem alguém nesta noite para ser, eu já estava lá na frente. Engraçado que quando eu fui, né, assim, lá na frente, o pastor orar, confessar Jesus, a igreja inteira ficou em silêncio. Pastor, tem certeza que você quer vir para os caminhos do Senhor? Eu falei, eu quero. E eu tudo tatuado, né, de brinco, bermuda, cabelo, tudo vaidoso. E eles, mas você tem certeza, João? Porque eles não acreditavam, porque eles me conheciam, meus vizinhos me conheciam a minha história. Falei, não, eu quero, né? Aí eu vi a igreja inteira glorificando, você te dá aquela alegria. E eu, por que o pessoal ficou assim tão alegre, né? Tão eufórico depois que eu aceitei? Só que aí, né, foi quando eu aceitei Jesus, só que minhas duas irmãs não. Eu estava dentro de casa, né, com duas pessoas que seguiam o caminho. A minha irmã assumiu, né, eu era o presidente do fã-clube, ela assumiu o trono, né, juntamente com a minha outra irmã, e ficou. E aí, dentro de casa, eu de um lado ouvindo louvores e elas, Joel, para quem era viciado. Só que aí elas compraram, tinha as festas, comprava passagem, bora. Aí eu creio que Deus, ele tem um plano perfeito na nossa vida. Foi quando ele me trouxe, mais ou menos uns 30 dias que eu me converti, né, que eu aceitei Jesus na Bahia, ele me trouxe aqui de volta para Ságia. Porque aqui, né, não tinha como, né, a Joel veio, né, até agora não veio. Então ele me trouxe para aqui fazer uma libertação na minha vida, porque talvez se eu tivesse permanecido na Bahia, eu não tinha conseguido firmar os caminhos do Senhor. Lá seria muito mais fácil, né? Muito lá, as portas são abertas, né, para as festas, muitos artistas vão lá, tinha tudo lá, né? Então Deus me trouxe para o interior onde não tinha nada, aqui não tinha teatro, não tinha televisão tinha, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Então aqui Deus me trouxe para tratar mesmo a minha alma aqui. É interessante, né, a sua história de vida. E aí hoje, como que as suas irmãs? Também tiveram, assim, a libertação da Joel ou continua ainda? As minhas irmãs, elas permaneceram lá na Bahia, né, e eu vim embora. Sabe que a gente morou 5 anos de aluguel, eu pedi para Deus uma casa, e quando Deus me deu a casa, com 30 dias que Ele me deu a casa própria, eu vim embora para aqui. Olha o plano de Deus, né? Aí eu vim aqui para Minas, voltei para dentro da casa da minha mãe continuava alcoólatra, meu pai também, e já tinha se passado uns 4 anos, 5, e eles no alcoolismo, voltei para cuidar da minha mãe, fiquei com ela dentro de casa, só que voltei para a Ságia, não saí do caminho do Senhor, continuei procurando uma igreja aqui, congregando, onde tive experiências com Jesus, batizei nas águas, né, e continuei, né, um jovem muito dedicado aos caminhos do Senhor. Como que é a sua vida hoje, assim? Como que foi o passar do tempo e para chegar onde está hoje? Quando eu decidi que realmente eu já não queria mais voltar para a Bahia, que não tinha mais planos para fora da cidade, em outras cidades, já cansei de viajar, né, viajar bastante, conheço várias regiões, várias cidades, falei, não, quero dar um tempo, pensar agora no meu futuro, né. Aí eu já estava já com os meus 18 a 20 anos, comecei a pensar, programar o meu futuro, quando eu decidi, né, batizar, e aí eu entendi que Deus tinha um plano da minha vida, eu lembrei que Ele falou que eu iria me tornar pastor. Aí foi quando, né, eu casei, né, conheci minha esposa também não era, né, convertida, converteu ao Senhor Jesus, ganhei ela, família dela, cunhados, irmãos, e aí, né, casei, tenho um filho, né, o Enzo, e aí, onde Deus colocou um ministério na minha vida, que é a Água Viva, onde fazem 9 anos que estou aí pastoreando, né, e abracei esse chamado e esqueci, assim, né, da Joelma, né, às vezes tu pergunta como é que foi o processo de libertação. Fui libertando, né, mesmo crente, né, mas vinha aquelas vontades de ouvir, mas eu fui resistindo, e hoje eu vejo, assim, a Joelma hoje como uma amiga, né, como uma pessoa normal, uma pessoa que se eu encontrar ela, né, vai ser uma pessoa natural, ela não tem mais aquela idolatria como eu tinha antes, né. Gosto dela como pessoa, tratava a gente super bem, mas como fã mesmo, né, gosto da Joelma pessoa, né, o estilo dela ali já não arde mais no meu coração, né, de ouvir. Uma mensagem que você poderia deixar hoje para a juventude de hoje? Vemos aí que você teve uma juventude aí, né, que entre altos e baixos, que foi responsável por si mesmo. Deixa um recado para a juventude aí hoje. O meu medo dessa juventude hoje é justamente isso, a idolatria. Foi o que tudo me levou, né,
aí para esse mundão foi a idolatria. Eu achava que eu fui perdendo o controle aos poucos e aí um abismo foi puxando o outro, né? De repente, de um show, eu já estava circulando aí o Brasil inteiro. Você lida hoje, o Roberto de hoje, como você lida com as críticas? Sim, a gente recebe, né, diariamente inúmeras críticas. Antigamente eu sofria muito com o meu medo de realizar qualquer coisa, né? Era preocupado com as críticas, só que hoje eu sei lidar muito bem com as críticas, né? Graças a Deus. O que é bom a gente retém, guarda, o que não é a gente descarta. Então a gente recebe, né, muitas críticas, entre elas ele quer destaque, ele quer fama, ele quer aparecer. Ao contrário, se eu quisesse, né, ter tido esta fama, eu tive a oportunidade, né, de estar no mundo da fama, de estar ali no meio dos famosos, né, talvez poderia estar aí, né, conhecido em todo o Brasil. Mas eu preferi renunciar para servir o Senhor Jesus, né, como pastor. Então hoje não tem problema, às vezes, eu dizer, é um pastor que quer aparecer, o pastor é aqui, né, ele quer a fama, ele quer destaque, não. Né, o meu objetivo como pastor, né, é cumprir o chamado de Deus na minha vida, resgatar essas almas para Jesus, como repórter e jornalista, né, levar as informações com credibilidade para a população, a qual também é uma arma de evangelizar as pessoas. Né. Eu falava, jovem, você vai ser igual Davi, só que eu não conhecia Davi, não conhecia a Bíblia. Né. Então hoje eu vejo o meu passado como Davi, né, alguém que Deus tirou do campo ali, né, se tornou rei. Então hoje eu me vejo assim que Deus me tirou lá, desde pequeno, já se chamava de jardim. Inclusive, né, eu louvava na igreja católica e eu não tive essa conexão com o campo. Né? Eu não consigo hoje, tem anos, décadas que eu ando de cavalo, não sei lidar com isso, mas eu creio que Deus me tirou, me preparou, me permitiu, né, viajar e conhecer esse mundo tenebroso, né, que nem diz a Fabíola Hypert, né, esse mundo pântano dos famosos, né, mas para hoje eu ter uma convicção de 100%, que é isso que eu quero. Né? Eu não me vejo assim fora dos caminhos do Senhor, não me vejo em outra área que não seja cuidando de vidas, cuidando de almas das pessoas. Né? Então eu sofri muitas críticas em relação a isso, só que eu entendo que Deus me escolheu, esse é o meu perfil, o meu jeito de pastorear e está dando certo. Né? Inclusive, né, Água Viva hoje é um ministério de referência não só na cidade, mas em toda a região, inclusive, né, aproveitando o espaço, né, com a sua permissão, convidar todos vocês aí da região de Santo Antônio, conhecer, né, o Ministério Água Viva, Igreja Pentecostal Água Viva. Estamos no bairro Manuel Santana, cultos quarta e domingo, né? É uma família, uma igreja muito acolhedora. Eu tenho do meu lado, né, pessoas muito abençoadas. Deus colocou no meu caminho para me ajudar, né? O pastor precisa disso, do apoio das ovelhas e juntos, né, propagar o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele levantou um menino na família para resgatar a família e do meio de uma família, né, que não serviu o Senhor, ele te chamou, ele te escolheu. Então que Deus te abençoe, muito obrigado pela participação. Assim, nós encerramos o nosso Podsaja Gospel de hoje. Na semana que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui de volta com um convidado especial e aguardamos você. Aproveita, curte, comenta, compartilha o nosso Podsaja Gospel, está sendo um sucesso. Louvado seja Deus por tudo isso. O que nós queremos mesmo, de fato, é levar a palavra do Senhor, levar um testemunho de vida. O que é o testemunho? O testemunho é mostrar que ainda tem jeito. Não é olhar para o passado com vontade de voltar. É olhar para o passado e entender que foi curado, que foi sarado.